nesse segundo bloco, a gente vai falar de uma parceria muito importante para a gente, que é com a Bombozilla, uma plataforma de filmes. Mas antes de falar da Bombozilla, uma coisa que a gente deixou passar no primeiro bloco foi uma outra parceria importante que a gente teve logo nos primeiros dias da Apostila de Cinema, que a gente tem muito orgulho, que vai ficar gravado até como nossa primeira live, que foi o lançamento de um curta-metragem, que é o Caminhar, do Edson Campolina, e a Roberta, né? Roberta, eu queria que você falasse um pouco, né? Porque até você tem uma relação mais próxima do Edson e tudo, e o texto é seu, do Caminhar. Então foi uma parceria assim, logo na primeira semana do site, então acho que vale a pena ficar registrado, né, como uma grande parceria também, logo, nossa, Regina. O Edson ele foi meu aluno, né, na Cândido Mendes, na pós-graduação em fotografia e imagem. E eu fui depois curadora de uma exposição dele. Ele é um artista multi, né? Ele é um ótimo fotógrafo de paisagens, mas ele também fotografa shows. E de uns tempos para cá, a filha dele mais velha, ela é graduada em cinema. Ele tem 3 filhos. O mais velho mesmo é historiador e essa do meio é graduada em cinema. E ele começou a sentir a necessidade de se expressar através da imagem em movimento. Paralelamente, ele começou a fazer caminhadas, e o Caminhar é um filme, é um curta muito poético sobre esse processo de caminhada, né? Sobre se encontrar no ato de caminhar. Então, assim, quando o Edson me chamou o canal para fazer a parceria, eu achei muito interessante. Já tem um segundo filme dele que eu estou para escrever também, né? Eu gosto muito da maneira como o Edson trata as imagens, o cuidado que ele tem com as imagens, tanto pensando na fotografia quanto na imagem audiovisual. E para a gente, assim, é um prazer ter essas pessoas que estão meio que montando uma produtora ali sozinhas, né? Esses pequenos cineastas que a gente sabe que tem aos milhões no Brasil, e tá podendo participar também desse processo da produtora deles é ótimo. Que tem o que move, né, alguns desses realizadores, muitas vezes é a paixão, né, por outras vezes é o viés acadêmico. Então muitos deles vão sempre estar presentes aqui na apostila. Então fica a indicação, lá no site tem o texto da Roberta. No texto da Roberta tem o link para você poder assistir o curta do Edson, se você quiser assistir o Caminhar antes de ler o texto, ou depois está lá o vídeo. E tem tanto no nosso Instagram quanto no nosso YouTube uma live que ele conversou com a Roberta sobre o filme, sobre o processo de criação dele. E na parte final eu também fiz umas considerações sobre o filme, falei um pouco da apostila também. Então tem uma cobertura completa sobre o curta, e a gente espera repetir aí nos próximos trabalhos do Edson. E sobre a Bombozilla, é uma parceria que a gente está muito feliz de consolidar. Ela está para existir já há um tempo, antes da apostila ser oficialmente uma plataforma. E então a Roberta vai falar um pouco sobre a Bombozilla. A gente vai fazer um bloco talvez um pouco mais curto do que as obras que a gente já tratou lá no site Mereça, porque a nossa ideia é justamente ter o pessoal da Bombozilla aí nos próximos encontros, nas próximas semanas, para falar do filme e da websérie que já está no ar. A gente vai falar um pouco deles aqui agora, mas a gente quer retomar esse assunto mais adiante. Mas a Bombozilla é uma plataforma muito importante para os últimos tempos, né, nos últimos anos na América Latina. Mas eu acho, Roberta, que para esse momento exato, para as últimas semanas, últimos dias, ele é mais do que fundamental, né? Ele é o que a explicação, um pouco da explicação do que a gente está vivendo, né? Quem quer entender um pouco o que a gente está passando precisa assistir os filmes que estão lá na Bombozilla com urgência, né? A Bombozilla, assim, ela surge de uma parceria. Eu acho isso muito, para mim é muito especial, assim, tá no projeto com você, Jorge, que já é um amigo de anos.
E a Bombozilla, ela surge a partir de uma amiga minha também, acho que quase 20 anos, que eu conheci fazendo cinema, que é a Clara. A Clara, ela se aproximou da Bombozilla a partir do momento em que ela começou a ser uma cineasta ativista. E a Bombozilla, enquanto plataforma, ela surge justamente ali um pouco depois das manifestações de 2013, aquelas manifestações contra a Copa, as Olimpíadas, no qual um monte de ativista vai para a rua gravar o que está efetivamente acontecendo, né? Então, é uma plataforma que ela já surge com esse viés político muito forte, e eles entendem, assim como eu entendo, e eu acho que você também entende, que a gente, para compreender o território brasileiro, a gente precisa não só tratar das nossas relações com a África, com o continente africano e com as tribos indígenas que foram exterminadas, e as que não foram exterminadas estão sendo exterminadas no momento, né? Mas ela entende que a gente precisa travar um diálogo com os outros países diaspóricos, né? Os outros países que foram colonizados na América Latina. Então, eles concentram, através de temas, filmes de diversos países, de ficções, mas, em geral, documentários mesmo, políticos, ou sobre alguma personagem importante. Então, acho que a Bombozilla ela é um canal que, nesse momento que a gente está... a gente passou, né, por um momento muito complexo no Chile, que, de alguma maneira, reverberou no Brasil, né? A Argentina, eu posso falar um pouco melhor da Argentina, porque eu morei lá há algum tempo, e depois a gente vai conversar sobre isso em algum momento também. Mas, assim, toda semana tem manifestação na Argentina, toda semana tem greve de algum tipo de setor, e eu acho que é bom... Né? Oi? Panelaços lá sempre foram comuns. Exatamente. E fecha mesmo, fecha tudo, fecha banco, fecha tudo, é tudo. Assim. E eu sempre achei a Bombonzinho um canal muito interessante. Então, essa parceria para mim é muito importante, pensando na minha pesquisa, pensando na minha aproximação com os outros países do continente latino-americano, mas também, e eu acho que a gente se pensa assim, né, enquanto plataforma também, como um equipamento político, né? É uma maneira que a gente tem de expressar algumas sensações a partir do cinema, mas que se expandem para outras áreas, para a política, para a antropologia, para a sociedade, para as artes, né? E que são áreas que são conectadas. Então, acho que a proposta da Bombozilla, ela casa muito com a proposta da Apostila, por isso, e a gente está bem feliz. A ideia é fazer... A gente já fez cobertura de alguns filmes, né? A gente fez a cobertura do filme da Antônia Gama, no qual ela revisita a Cidade de Deus, para pensar como é que o filme Cidade de Deus, a ficção, influenciou de alguma maneira os moradores daquela região, como é que isso ficou para eles, né? Porque tem uma certa imagem estigmatizada do lugar e tudo. A gente começou com essa crítica e depois a gente faz a cobertura da série do SUS, que a gente recomenda imensamente para qualquer pessoa, né? Nesse momento, eu acho que assim, é essencial. E a ideia é que a gente faça críticas em português e espanhol. O filme da Antônia já está com a crítica em espanhol. Eu preciso passar os episódios do SUS para o espanhol, mas a ideia é justamente dialogar com os leitores, com os espectadores da Bombozilla, para que eles possam ler as críticas também, né? Para que, afinal, nós somos
o grande país de língua portuguesa na América Latina, a maioria dos países fala espanhol. Então, a ideia é que a gente trave esse diálogo também com a América Latina, enquanto continente. A gente está muito feliz, a gente é muito fã do trabalho deles, porque eles fazem tudo muito assim, na força de vontade mesmo, né? Porque acham que precisam agir de alguma maneira e conseguem, tanto na forma quanto no tema, tratar de coisas muito importantes e de uma maneira muito que é uma coisa que a gente tenta fazer também. Eu acho que a proposta é essa, tratar de temas densos, mas de uma maneira acessível a qualquer um que conseguir ver os filmes deles ou, por exemplo, ler alguma das nossas críticas, resenhas, etc. Acho que uma das nossas finalidades é que seja fácil e que provoque as pessoas de alguma maneira. Então, é uma parceria que me faz muito feliz. Mas a gente vai conversar com os realizadores, a ideia é que a gente tenha lives assim, com os realizadores de alguns filmes, né, com a própria Antônia e com os realizadores da série, porque são alguns, inclusive contando com pessoas da área da saúde, né? A diretora é da área da saúde, mas contando com pessoas da área da saúde que acompanharam o processo da gravação da série. É isso, assim, eu acho que é uma parceria que vem muito bem nesse momento e vem casa perfeitamente com o que a gente está pensando que pode ser a apostila de cinema, né? E que como é que a gente pode contribuir com o diálogo para pensar cinema. Para quem quiser se localizar também lá na apostila de cinema, a Bombozilla, a gente também não falou isso no início, né? Mas vale a pena, para quem ainda não entrou no site e tal, a gente divide o site por apostilas, por temas, por datas, por recortes geográficos, mas a Bombozilla ela tem uma apostila dela dentro do site, então todos os textos de filmes que estão na plataforma da Bombozilla vão estar nessa apostila e no final deles vai ter um link direto se você quiser assistir lá no site. E aí tem uma outra novidade também, que é uma outra questão da apostila, uma outra característica da plataforma, que a Roberta ela vai traduzir as críticas para o espanhol e a gente tem uma apostila chamada apostila em espanhol. Então, vão ser críticas que vão ter dois idiomas, elas vão ser traduzidas para o espanhol, a Bombozilla vai estar dentro dessa parceria também, então é uma maneira da gente dialogar com a América Latina como um todo. Então lá no site você vai ter sempre no destaque a apostila Bombozilla e a apostila em espanhol, em que vão ter críticas traduzidas. Já tem lá no site. Pode falar, Roberto. Não, eu queria dizer o seguinte, que é possível que também, assim, a ideia da criação da apostila em espanhol era para contemplar esses filmes da Bombozilla. Mas é possível também que se tiver algum filme brasileiro muito estourado na América do Sul, na América Latina, ou ao contrário, a gente coloque lá também traduzido, porque justamente a gente quer esse diálogo, né? E acho que a facilidade do idioma, de poder traduzir o idioma, da pessoa ler no idioma dela, apesar de achar que a gente consegue, né? De uma maneira ou de outra, a gente dá um jeitinho de ler um texto em espanhol ou ler um texto em português. Eu acho importante também a gente chamar essas pessoas para o site e tentando imaginar sempre o site como uma plataforma de diálogo, né? Sim. Quanto maior o grupo para dialogar, melhor. Então, como a gente decidiu anteriormente, a gente não vai entrar tanto nos filmes da Bombozilla, porque a ideia é a gente ter um contato direto com os realizadores, os responsáveis pela plataforma, mas já tem lá na apostila de cinema o texto da Roberta sobre o olhar que eu tenho hoje, que é o documentário
Antônia Gama. É muito importante até para quem gosta do cinema brasileiro dos últimos anos, porque é um filme que dialoga com duas obras importantes do cinema nacional, né, que é Cidade de Deus 10 anos depois, mas é uma obra que tem a sua particularidade além dessa conexão territorial e dentro da história do cinema atual. E a websérie Na Fila do SUS são 6 episódios. Foi uma websérie que a Bombozilla fez com apoio de um financiamento coletivo, e por essas coincidências do destino, a execução da produção da série foi no início do período da pandemia. Então é uma websérie que tenta mostrar como funciona a saúde pública nas mais diversas regiões do Brasil, territórios e nos povos. Então, a Covid-19 veio para ampliar algumas percepções. Então, uma websérie assim, que quem está ouvindo e consegue assistir tem que parar o que está fazendo e assistir. Tem texto de todos os episódios, alguns da Roberta, outros meus, e ele é dividido por recortes. Então, todos estão lá na apostila de cinema, dentro da apostila Bombozilla, todos têm links para assistir aos filmes, aos episódios. Então, mais adiante a gente vai retomar essas parcerias direto com eles. E a gente cobriu também, né, a gente cobriu nesse primeiro mês mais 2 festivais, tem mais de 60 textos no site, mais de 60 análises, a gente cobriu mais 2 festivais, que são os que a gente vai falar nos próximos blocos. Então, o próximo bloco é para falar do primeiro deles, que é uma iniciativa do Instituto Moreira Salles, que convidou muitos realizadores, não só do audiovisual, mas das artes como um todo, para criar um conteúdo, uma amostra específica para o período de quarentena. E é o que a gente vai discutir no próximo bloco, né, Roberto? Tem mais alguma consideração sobre a parceria com a Bombozilla? Não, só dizer que eu estou muito feliz, né? Que é um prazer fazer parte de alguma maneira da equipe, né? E é uma equipe muito parecida com a gente nesse sentido, né? Uma equipe muito pequena que produz e que consegue produzir sem verba, e quando consegue verba, é verba coletiva. Então, assim, eu acho que existe uma identificação temática, mas existe também uma identificação ética que eu acho que é imprescindível nos tempos atuais, né? Eu acho que a gente tem que estar perto de gente que tenha essa sensação de que precisa fazer alguma coisa, porque alguma coisa realmente precisa ser feita. Então, eu acho que aqui a gente faz da maneira como a gente pode, né? O Jorge trabalha, obviamente, na área dele, eu trabalho na minha, e aí a gente amplia isso para as nossas áreas, mas acho que no cinema a gente falar sobre filmes que tratam da política de uma maneira mais enfática, ou que tratam do cotidiano do brasileiro de uma maneira mais enfática, nesse momento particular é essencial, não tem como muito fugir disso, né? Mas é isso, isso, e vamos para o próximo bloco. No próximo bloco, então, a gente já começa a falar justamente sobre essa mudança no fazer cinema, não só pelas ferramentas, pelas linguagens, mas o IMS convida justamente para falar sobre essas mudanças causadas pelo confinamento. Então, a gente vai falar um pouco dessa mostra já no próximo bloco. Até já.